Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 27, Peçam e obterão. Ação da oração, transmissão do pensamento, itens 9 a 15. A oração é uma invocação. Por ela, o homem entra em comunicação por pensamento com o ser a quem se dirige. A oração pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As orações dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando oramos a outros seres que não a Deus, recorremos a intermediários, a intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da oração, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja no caso em que o ser invocado acuda a nosso apelo, seja no caso em que chegue a ele nosso pensamento. Para nos darmos conta do que ocorre nessa circunstância, devemos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como neste mundo nós estamos na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que aquelas do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente é proporcional àquela do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a oração em qualquer lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vale especialmente para aqueles que não compreendem a utilidade da oração puramente mística. Não tem por objetivo materializar a oração, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que ela pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e que somente Ele pode tornar sua ação eficaz. Pela oração, o homem clama pelo concurso dos bons espíritos que acorrem para sustentá-lo em suas boas resoluções e para lhe inspirar bons pensamentos. Desse modo, adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e para voltar ao caminho certo se dele se afastou.
Por esse meio, pode também afastar de si os males que atrairia por sua própria culpa. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e leva até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de se queixar se não obtiver sua cura? Não, pois poderia ter encontrado na oração a força de resistir às tentações. Se dividirmos em duas partes os males da vida, uma daquelas que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele próprio é a causa primeira, por sua negligência e por seus excessos, veremos que a segunda vence em muito a primeira em quantidade. É, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições e que poderia evitá-las se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado de nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos de todo felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não contrairíamos as doenças, que são a consequência dos excessos, nem experimentaríamos as tribulações que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites à nossa ambição, não haveríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos medo de cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as disputas e as divisões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não haveríamos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa sobre os outros males, que toda oração seja inútil para preservar-se deles. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm da própria conduta pessoal? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da oração, porque tem por efeito clamar a inspiração saudável dos bons espíritos, lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode ser fatal. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que eles afastam do pensamento que pode causar o mal, e nada obstruem os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Eles apenas impedem que nós infrinjamos as leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eles agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta, para não subjugar nossa vontade. O homem está então na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas que continua sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que tenha a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, e é a isso que podem especialmente ser aplicadas estas palavras: peçam e receberão. A eficácia da oração, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo provar-nos sua ação, pela revelação das relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Os efeitos da oração, contudo, não se limitam aos que assinalamos. A oração é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à oração é menosprezar a bondade de Deus, é recusar para si sua assistência e para os outros o bem que se pode fazer a eles. Acolhendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a oração do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, pois o homem vicioso e mau não pode orar com fervor, e a confiança que somente o sentimento da verdadeira piedade dá. Do coração do egoísta, daquele que ora somente com os lábios, só poderiam sair palavras, mas não os ímpetos de caridade que dão à oração todo o seu poder. Compreendemos isso de tal forma que, por um movimento instintivo, nos recomendamos de preferência as orações daqueles cuja conduta sentimos que é agradável a Deus, porque são sempre bem atendidos. Se a oração exerce uma espécie de ação magnética, se poderia supor que seu efeito se subordina à força fluídica. Ora, não é assim. Visto que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando for julgado digno dessa graça ou quando pode lhe ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve se abster de orar pelos outros, com a ideia de que não é digno de ser escutado.
A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a volta ao bem, em que os bons espíritos se sentem felizes em incentivá-lo. A oração rejeitada é aquela do orgulhoso que tem fé em seu poder e em seus méritos e que acredita poder sobrepor-se à vontade do Eterno. O poder da oração está no pensamento. Ela não se liga às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se refere às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A oração em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração no mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se muitos clamassem juntos e de forma harmoniosa. Mas que importa estar reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por uma aspiração comum, vão orar como verdadeiros irmãos em Deus, e sua oração terá mais poder que a das 100 outras. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.